Então é isso, tropa. Vamos começar aqui. Aqui é Cruzeiro e Santos, jogo pelo Brasileirão às 6h30. Cruzeiro que vem de 3 jogos sem perder, mas também teve um empate tenebroso aí. É isso aí. Então não tem como fugir um pouco do padrão, né? A gente já é acostumado a trabalhar em jogos do Cruzeiro. O que a gente pode buscar nesse jogo? Estatística do Cruzeiro no primeiro tempo, porque o Cruzeiro é um time de bastante transição rápida, é um time que produz bastante. Então é método da gente já, vamos continuar buscando aquele mais de 5 finalizações do Cruzeiro do primeiro tempo, mais de escanteio, dupla chance do Cruzeiro também, gosto bastante. Outra coisa interessante aqui que eu achei é que no confronto direto entre eles, o Santos sofreu gol para o Cruzeiro nos últimos 11 jogos. Então tem já uma freguesia, vamos dizer assim, do Santos para o Cruzeiro. Um jogo que pode ser bastante interessante aí para 1,5 gols, até o ambas marcam talvez, mas o que eu vou deixar de palpite para vocês aqui é a estatística do Cruzeiro no primeiro tempo. Mais de 5 chutes e mais de um escanteio do Cruzeiro no primeiro tempo. Dá para encaixar uma dupla chance do Cruzeiro aí, por volta de 1,55, 1,60. Acho válido demais. Agora vamos para o próximo jogo que vamos analisar aqui. Jogo pelo Brasileirão também, às 4 horas da tarde. Jogo que vale muito pro Palmeiras, né, tropa? Palmeiras que foi eliminado pro Corinthians. Palmeiras quer muito esse título do Campeonato Brasileiro para não ser o primeiro ano sem título da era Abel aí. Palmeiras que vem sempre beliscando títulos, acabou sendo eliminado pro Corinthians, perdendo nos 2 jogos. E o que a gente pode esperar desse jogo? Pressão, né? Aquela pressão do Palmeiras no primeiro tempo. É isso aí que a gente pode esperar. A vitória do Palmeiras, acho também bastante interessante. O mesmo padrão que eu falei do jogo do Cruzeiro. Mais de 5 chutes do Palmeiras no primeiro tempo, com mais de um escanteio. O Palmeiras para vencer o jogo, né? O Palmeiras não tem elenco para sofrer uma crise assim de repente. O Ceará vem num campeonato meio, sei lá, o Ceará começou até bem, mas não vejo mais o Ceará amedrontando ninguém. O futebol do Ceará deu uma caída. E aqui é o Palmeiras, né? Palmeiras em casa, tem que dar uma resposta para a torcida. Então gosto da vitória do Palmeiras e gosto dessa pressãozinha no HT também. Vou deixar aqui para a gente ver, como estou falando da pressão do Palmeiras no HT, mostrar aqui para a gente ver. Palmeiras no primeiro tempo jogando em casa, média de 3,5 escanteios e 7,9 chutes no primeiro tempo. Bastante interessante aí. O Palmeiras veio nos últimos jogos 12, 4, 13, 9 e 7. Média bem alta e de acordo com as circunstâncias que a gente comentou aqui, de dar uma resposta para a torcida, acho muito interessante. Média de 3,5 cantos, de 5, 1, 7, 4, 6. É um time que a gente já conhece. O Palmeiras era máquina de escanteio, né? Deu uma caidinha, mas continua ainda produzindo. Tem médias bastante altas. E do outro lado é o Ceará, que deve buscar uma postura mais defensiva. Então eu tô dentro. Outra coisa que vamos falar aqui também, que é bem interessante, que dá para encaixar também numa criadinha aí, é cartões do Ceará. Olha que interessante, vou botar aqui na tela para a gente ver. Cartões do Ceará como visitante. Buscar mais de um com tranquilidade. Olha lá, o Ceará tem média de 2,6. No último jogo ele teve só um como visitante, sofreu um cartãozinho só. Mas para equilibrar essa média aí, nos outros jogos, sofreu 2 cartões amarelos, 4, 2, 2 e 4. Então gosto muito pela postura que o Ceará deve optar para ter nesse jogo, ter uma postura mais defensiva. O árbitro tem médias excelentes também. Outro jogo que vamos analisar aqui, Vasco contra o Atlético Mineiro, Vasco em São Januário, onde o Vasco é mais forte. O Vasco deu uma melhorada, né? Eu assisti o primeiro tempo do Vasco no último jogo. O Vasco parecia até o Manchester City, foi uma pressão colossal e que eu vou acreditar de novo. Então, acredito na pressãozinha do Vasco no primeiro tempo. Mais de 4 chutes do Vasco, mais de 5 chutes do Vasco, melhor. Mais de 5, mais de um escanteio para o Vasco no primeiro tempo. E Vasco para não perder o jogo. Vi a notícia que o Atlético vai com bastante desfalques, sem Hulk, sem Fausto Vera, sem... esqueci os outros jogadores, mas o Atlético vai com bastante desfalque. Então o Vasco em casa, onde ele é mais forte, nos últimos jogos o Vasco marcou o gol, nos últimos 3 jogos contra o Atlético, o Vasco marcou o gol. E o Vasco nos últimos 8 confrontos direto com o Atlético, o Vasco marcou primeiro. Então o Vasco tem até um bom retrospecto contra o Atlético Mineiro. Outra coisa também que é bem interessante ali, o mercadinho de cartões. Podemos observar aí que dos últimos 7 jogos, o Vasco em 5 teve mais de 4,5 cartões e o Atlético em 8 jogos, em 6 teve mais de 4,5 cartões. Podemos buscar ali mais de 3 cartões para ser na segurança. O ambas cartão também vem muito interessante para esse jogo.
Então, o palpite principal que eu vou deixar pra gente nesse jogo aí é mais de 5 chutes do Vasco no primeiro tempo, teio do Vasco, e Vasco para não perder o jogo. Vasco ou empate. Agora vou mostrar a média para vocês aqui do Vasco no primeiro tempo. Vasco em São Januário tem uma média excelente. Vasco em São Januário tem uma média de escanteio de 2,3. Nos últimos jogos fez 3, 4, 5, 2 cantos. Aí no quinto jogo fez 1. Finalizações do Vasco, média de 8,6 no primeiro tempo. De 15, 19, 15, 9, 11, 7, 9. Olha só, o Vasco tem sido uma máquina de produzir estatística em casa. Então, contra o Atlético Mineiro, que tem jogo no meio de semana, não tem tanta necessidade como o Vasco, que está em 17º colocado. Só tem o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil para poder disputar, então não tem necessidade de poupar agora. Acredito bastante nessa pressão do Vasco no primeiro tempo. Se a gente conseguir olhar aqui também os números do Atlético Mineiro como visitante. Os números do Atlético Mineiro como visitante no primeiro tempo, o Atlético sofre em média 8,9 chutes ali, assim a gente conseguiu olhar. Em cima é o que o time produziu e os números que estão embaixo é o que ele sofreu. Então o Atlético sofreu 11, 13, 12, 7, isso tudo só no primeiro tempo, tá, tropa? Como visitante. E sofre em média 3,7 escanteios. Nos últimos jogos sofreu 2, 7, 4, 5. Então, contra números, não tem como fugir disso. Gosto mais de 5, mais de 6 chutes do Vasco no primeiro tempo e mais de um canto. Acredito que o Vasco também não perca esse jogo. Agora vamos para o próximo jogo. Vamos analisar aqui o Grêmio do Mano Menezes contra o Sport. Que fase vem no Sport, né? 16 jogos sem vitória. Vai enfrentar o time do Mano Menezes, que também vem numa fase bem ruim, mas o Grêmio tem uma excelente oportunidade de buscar uma recuperação no campeonato dentro de casa, enfrentando uma equipe bem desqualificada, né? Felizmente. O que a gente pode buscar nesse jogo aí que eu acho interessante, tropa? Contra uma equipe que vem de 16 jogos sem vitória. O Grêmio com uma odd quase 1,90. Tendo um empate anula ali a 1,40, 1,37. É muito bom pegar esse empate anula do Grêmio, né? Dentro de casa, contra uma equipe que vem em uma fase muito ruim. Então, o que o Grêmio pode fazer? É continuar, deixar o esporte mais afundado ainda. Não vai ajudar o esporte? Será que o Grêmio vai dar uma de Robin Hood? Deixe suas opiniões aí. Eu acredito que não. Então, tendo um empate anula para encaixar com uma duplinha, que eu vou falar no próximo jogo aqui também, acho muito interessante esse empate anula do Grêmio a 1,37. Pode ter casa aí que vai estar a 1,40. Muito bom. É mais pelo esporte, nem pelo Grêmio, pelo momento do Grêmio, não, é mais pela fase do esporte. E se o Grêmio quer jogar essa fase ruim pro lado, quer melhorar no campeonato, tem que ganhar do esporte. Então, empate anula do Grêmio aí. Sem muitas delongas, o que eu vou deixar aqui pra gente está nesse jogo aqui, ó. Jogo que vai encaixar com o empate anula do Grêmio, que eu falei para vocês. Para mim, vai ser até a dica do dia que eu vou deixar aqui. Empate anula do Grêmio. E aqui vamos buscar a vitória do Liverpool a 1,62. Eu acho muito interessante. Esse é um jogo de Copa, tá, tropa? Não é Premier League ainda. Esse é um jogo de uma Copa lá do Campeonato Inglês. Então, isso é uma final. Acho bastante interessante. Liverpool para levantar a taça para o Liverpool. Deve querer começar a temporada já levantando uma taça. O Liverpool que tem um elenco muito forte. Então, acredito sim, tropa, que o Liverpool vai levantar essa taça aí. Gosto do Liverpool para ser campeão, juntando com o empate anula do Grêmio, ele tá em volta de odd 1,85. Já perto de uma cotaçãozinha 2, dá para a gente quase dobrar o nosso investimento. Gosto bastante. Então, encerrando aqui, esse vai ser o palpite do dia. Vou deixar aqui já para vocês. O palpite do dia vai ser esse aí. Empate anula do Grêmio e Liverpool para ser campeão. Então, tropa, fechando aqui, que Papai do Céu nos abençoe. Seja um dia abençoado, repleto de grinch. Ah, esqueci de uma coisa. Para que a gente continue mandando aqui análises e palpites todos os dias, eu não peço muita coisa para vocês. Nosso trabalho é tudo de graça. Só peço que deixe seu like, se inscreva no canal e encaminhe para aquele seu amigo que gosta de fazer uma fezinha, gosta de análise. E estamos aqui todos os dias.
Quem puder dar aquela moralzinha lá no QR Code da análise,